Bom, telespectadores, ON na TV, vamos falar de saúde e qualidade de vida com um dos maiores endocrinologistas e clínico geral do nosso país, Dr. Maurício Hirata. Um prazer receber aqui a nossa equipe, Dr. Maurício. Prazer é todo meu, né? Obrigado pelo convite novamente. Dr. Maurício, como é que nós estamos vivenciando, após a pandemia, o retorno das atividades, falando de um tema que aflige muitos seres humanos, que é a depressão. A depressão é tratável, é curável ou ela permanece ao longo da vida da pessoa? Então, anteriormente a gente já tinha um índice muito alto de depressão. O Brasil é o país considerado o país mais ansioso do mundo. E tem recebido muitos adolescentes, né, que eles pularam 2 anos de convívio social. Então eles têm tido muita fobia social, né? Aquela questão, não quero ir na escola, muito absenteísmo. E os pais, muitos com burnout, né? Que é depois do estresse. Então, pela situação econômica do país, por falta de perspectiva, que uma das questões que afeta principalmente a nossa moral é a questão de você não ver um futuro. Sim. Né? A nossa situação político-econômica hoje não permite, não estou falando de política, né? Então, da nossa realidade, que é uma realidade mundial. O mundo está entrando em recessão, né? Está tendo inflação nos Estados Unidos, acho que é 9%, uma coisa inédita, né? E se lá as coisas estão complicadas, imagina aqui. Então está tendo uma epidemia hoje de queda de humor e tem que ser, muitas vezes isso aí tem que ser acompanhado pela parte médica. Então, tenho recebido muitos pacientes, infelizmente, né, com essa questão. Então, eu tento apoiá-los na medida do possível e é duro a gente também manter a nossa sanidade mental, né? Tanta pressão, mas é possível a gente desenvolver uma resiliência. Maurício, como identificar os sintomas, né, do burnout, seja também da depressão, para que você possa intervir da melhor forma possível num tratamento médico eficiente? Então, assim, eu estou falando de uma forma mais simplificada, né, não médica, para o pessoal entender, para o seu público entender. Apesar de ser um público alto padrão, né, a depressão, a pessoa não tem um motivo claro para estar deprimida de humor. Né? Tá tudo bem, tudo ótimo e tá tudo cinza. Do nada, aquilo vem à tona novamente na vida da pessoa e ela se fecha novamente no seu casulo. Ela não tem... A depressão, a pessoa não tem um motivo. Tristeza, a pessoa tem motivo, né? Tristeza. Sim. E o burnout, que é depois do estresse, né? É a fase final do estresse. Então, você já passou por ansiedade, insônia, raiva, né? Muitas vezes depressão, porque é o ovo ou galinha, a gente não sabe o que aconteceu primeiro, né? Se é a depressão ou se é a ansiedade. E o burnout é o estágio final, então a pessoa já começa com esse, a gente chama de absenteísmo, desculpa, a palavra é complicada, né? Que é começar a faltar ao trabalho, falta de motivação, de perspectiva. No final acaba se misturando com a depressão, né? São quadros parecidos. Só que o burnout ele tem uma causa, né? E normalmente está ligado ao nosso estilo de vida, ou econômico, ou sentimental. E a depressão não, a depressão ela muitas vezes ela vem do nada, a pessoa está bem, está tudo certinho e ela ocorre. Bom, doutor Maurício, temos aí 3 pontos importantes: a ansiedade, o burnout e também a depressão, né? São momentos na vida da pessoa que devem serem verificados para poder intervir com um melhor tratamento na hora que isso acontecer, né?
Então, muitas vezes, esses episódios eles acabam se resolvendo sozinhos. Né? Por exemplo, luto. O luto, normalmente, ele dura 2 anos. É normal. Quando ele se estende a mais de 2 anos, ou ele começa a se agravar, aí ele vira a doença. A ansiedade, todo mundo é ansioso. A partir do momento que a ansiedade começa a atrapalhar a sua vida, começa a atrapalhar o seu sono, a sua produtividade, aí muitas vezes ela exige um acompanhamento médico. A depressão também, a gente tem vários tipos de depressão. Então tem a depressão sazonal do inverno, por exemplo. Eu tenho atendido muitos pacientes agora com chama depressão sazonal do inverno. Então, o que é? A diminuição de luz solar, esse período cinza, afeta negativamente nossos neurotransmissores, nosso sono. Isso dá como se fosse uma queda de humor. Por exemplo, muitas vezes a gente tem que tratar. Então é importante a gente identificar qual primeiro diagnóstico, né? E o que é que está causando a depressão. Depressão, ansiedade, burnout. Burnout sempre a pessoa fica improdutiva, é a reta final. Mas a depressão e a ansiedade, elas são importantes na medida do que elas começam a alterar ou influenciar a sua atividade social. Então, por exemplo, tem um tipo de depressão que chama depressão bipolar. Não é a depressão que a pessoa acha que é Napoleão e depois fica deprimido, não é isso. São picos, então tem picos que a pessoa ou fica eufórica, ou fica hiper irritada, né, agressiva às vezes, e tem períodos que ela fica muito bem. Né? Assim, um diagnóstico que eu costumo receber aqui que é equivocado é, doutor, meu médico falou que eu estou gastando demais. Né? Então, por exemplo, para você diferenciar se esse consumo de dinheiro, de produtos é desenfreado, é patológico ou não, é você ver se isso aí está afetando, por exemplo, a vida financeira da pessoa. Dependência sexual, viciados em sexo. Então, tem muitos pacientes que têm essa compulsão sexual. Para você diferenciar é ver se isso está atrapalhando a vida conjugal ou não, se está atrapalhando o seu serviço, se está influenciando, se você está fazendo atividades fora da normalidade ou ilegais, tipo, consumo excessivo de pornografia. Então tudo a gente é muito subjetivo ainda esse campo mental. Né? A gente tem um código, né, de doenças mentais, que é um código norte-americano, a gente se norteia por ele, mas o principal é o diagnóstico clínico. Assim, o que tem ocorrido muito, muitos médicos se baseiam só por esses critérios diagnósticos. E o ser humano não tem um número X de variáveis. Por isso que eu não acredito, por exemplo, que a inteligência artificial vá substituir a mente humana. Pode ser que daqui a muitos anos. E a avaliação ela tem que ser feita caso a caso, não tem como diferenciar. Isso que é a arte, eu acho que para mim é arte, né? Eu gosto da arte da medicina. E outra coisa que eu acho que é o mais difícil, você dar o diagnóstico é relativamente fácil. Todo mundo dá diagnóstico. Depressão, burnout, ansiedade. O difícil é você tratar. Procure um especialista, procure seu médico para saber exatamente aquilo que você está sentindo, para que você possa ter uma mudança no momento que você se sentir dentro dessas características aqui que o Dr. Maurício acabou de nos informar aqui. Dr. Maurício Hirata é um dos maiores endocrinologistas e clínico geral do nosso país, aqui no ON na TV, nesse tema muito importante que é a depressão, que é a ansiedade e que são esses fatos que causam o burnout. Muito obrigado, Dr. Maurício.
Obrigado a você pelo convite. Espero ter ajudado um pouco, né, as pessoas. Não fiquem tentando se tratar sozinhas. Não acreditem em Instagram, em Google, né? Procure um médico. A melhor indicação médica não é Instagram, não é Google. É um amigo seu, é uma referência, você vê o currículo de quem lhe acompanha.